Precedente. O precedente, ele é tirado de uma decisão judicial, mas nem toda decisão judicial se tira o precedente. Primeiramente, o que é um precedente? O precedente, ele é uma diretriz para julgar casos futuros, ou seja, ele é uma decisão que serve para julgar processos futuros. Ou seja, ele não só julga esse processo aqui, pronto, acabou. Ele também é um espelho, ele é um projeto, né, uma diretriz que julga processos futuros que vão vir, ou processo presente, né, que na realidade tem um precedente, aquilo que precede, aquilo que é anterior de lá de trás. Mas de nem toda decisão se pode sair um precedente. O precedente ele se sai de uma decisão, mas nem toda decisão se pode sair um precedente. Por quê? Tem um intérprete a qual na argumentação, né, ele vai analisar aquela norma geral, né, o fundamento daquela norma geral jurídica que decide, né, de uma decisão o que se torna um precedente. Essa norma geral, o intérprete, ao analisar, ele se tem, eu digo que essa norma ela se torna primária. Por quê? No processo, o intérprete ele pode ter aquela norma secundária, a qual ele tem que analisar, que é aquela norma que traz uma decisão judicial, mas só que ela não serve como um precedente, aquela norma que ela é secundária. Ela pode ser uma decisão? Pode, mas não serve para ser um precedente. É isso que eu quero dizer. E não serve para resolucionar casos futuros. Eu digo que é a norma primária. Essa norma primária, ela serve para ser um precedente. Então é tirado dessa decisão essa norma que eu digo que ela é primária, que tem uma resistência. Até aquela resistência de dizer assim, olha, sirvo para ser um precedente. Servo para resolucionar casos futuros. Ok, conceito de precedente. Agora, né, o que se torna um precedente? O que é um precedente na realidade? O que forma um precedente? Ele é composto por 3 elementos. Primeiro elemento fático, que é da lide, o elemento do acontecimento, fato, a ação da causa, né? O segundo elemento, que é o elemento normativo, que a gente citou aqui, o elemento da norma jurídica, né? Que é que tem um rácio decidente, que é o rácio razão, decidente de decidir, né? Razão de decidir, onde tem o fundamento daquela norma que é resistente para tirar dali um precedente, né? Para decidir a causa, né? Decidiu a causa, se torna um precedente quando se torna aquela norma primária ou, né, aquela norma secundária que já foi, mas não é um precedente. Estou falando do elemento do precedente, o segundo elemento que é o normativo, que torna, né, essa norma ser um precedente, que é aquela norma resistida, que tem uma resistência na realidade, não resistida, que tem uma resistência no caso. E o terceiro que é o argumentativo, né? Não podemos confundir, no caso aqui, o precedente com a jurisprudência. Por quê? A jurisprudência, no caso, ela é um grupo de decisões reiterada por tribunal. Você não precisa de um grupo de decisões para você se tornar um precedente. Através de uma decisão, você tira um precedente que também é uma decisão que serve para casos futuros. Só que vamos fazer uma suposição que tem o julgador, né, vai analisar um processo agora, presente, e vai usar como precedente, né, uma decisão passada, né, que vai usar agora, né, no presente, que pode ser utilizado no futuro também. Primeiramente, ele vai analisar os fatos, né, um dos 3 elementos. Já está aqui na argumentação, ele já está analisando, né, na argumentação. Agora ele vai analisar os fatos. Analisou os fatos daquele processo, ele vai ver se tem alguma familiarização. Se aquele fato é familiar com esse, se tem alguma igualdade. Analisando isso, primeiro passo. Depois ele vai analisar se a norma jurídica serve, entendeu, para julgar esse fator, né, para julgar esse processo, essa ação. E o terceiro, o argumentativo, que já está incluso.
tornou um precedente. Vou usar outro exemplo no caso. Vamos fazer uma suposição que eu tenho 2 filhos. Um de 18 anos e o outro tem 15 anos. O de 18 me pede o celular, beleza, eu dou. O de 15 anos também me pede, só que eu falo, olha, no caso você ainda não completou sua maioridade, você é muito novinho ainda, é muito bebê. Quando você tiver 18 anos eu te dou. Passa-se o tempo, 18 completa 21, de 15 completa 18. Pai, no caso, quando meu irmão tinha 18 anos, o senhor deu um celular para ele. Ou seja, ele usou um precedente, né? De que a família, quando se completa 18 anos, tem direito a um celular. Espero ter ajudado. Isso é o que eu entendo sobre precedente.